A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Vamos orar pela pregadora dessa noite, que vai nos abençoar. Amém? Estenda suas mãos. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Márcia, Senhor. E Deus, que o Senhor possa usar a vida dela agora para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Para mim é um privilégio estar aqui, podendo ministrar. Igreja tão abençoada e simpática como a nossa, né? Antes, eu queria dizer que não é novidade. Vocês já devem estar imaginando sobre o que eu vou pregar, né? E aí, alguma dica? Eu sou o terceiro. No domingo passado, nós fizemos um compromisso de ser o terceiro, de estar disposto a servir. Não foi? Amém? Quem estava aqui no domingo passado e veio aqui na frente dizer, Senhor, eu quero ser o terceiro. Eu tenho certeza que essa semana foi uma semana de oportunidades, desafios. Foi ou não foi? Foi. Eu posso dizer que pessoalmente, para mim, tem sido um desafio estar aqui na frente, dizendo, Senhor, eu quero ser o terceiro. E o Senhor, Ele às vezes coloca a gente meio que à prova, assim, né? Ah, então tá bom. Servir o refrigerante para o amigo na festinha é fácil, ser o terceiro, né? Agora, em algumas outras coisas, aí o negócio fica um pouquinho mais estreito. E hoje eu vou falar sobre as características do terceiro, né? O pastor no domingo passado falou o que é ser o terceiro, né? Ele falou da família e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características de quem é o terceiro. Amém? Para quem não sabe ou não estava aqui, eu vou começar explicando assim. O primeiro é Deus. Amém? Que lindo, né? O segundo é o meu próximo. E o terceiro, aí sou eu. Então, só para começar, né? Eu queria que vocês se levantassem, abrissem a palavra em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler para vocês do verso 9 ao 17. A minha Bíblia diz assim, as virtudes recomendadas, né? Eu colocaria hoje para a nossa pregação as características do terceiro, e vocês vão entender por quê. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos. Amém? Diz assim, Senhor, eu quero ser o terceiro. Molda em mim as características do terceiro. Amém. Está preparado? Pode se assentar. O Senhor nessa noite quer forjar em nós, quer trabalhar em nós características de servos e servas. Amém? Talvez o que eu vou dizer para você não seja novidade. Talvez você tenha experimentado viver isso. Ou talvez tenha coisas que você olha e fala, ah, não, isso é demais. Eu sou de carne e osso também, né? Já ouviram gente falando assim? Eu não sou tapete do diabo, né? Também não vai ser assim, que vão ficar pisando em mim toda hora. Nessa igreja eu não vi pessoas dizendo isso, mas eu conheço muitas pessoas que dizem isso. Mas, terceiro, ele é alguém
que assim, o ser humano, gente, eu vou começar pelo ser humano. O ser humano já nasce com uma característica de querer ser servido. É ou não é? O bebezinho, ele já nasce, quando ele está assim, com 5, 6 meses, ele começa a jogar as coisas no chão. Para quem catar? Para a mãe, né? Para quem está ali, né? Para o terceiro, é isso mesmo, irmão. Então, o ser humano, ele já nasce com essa característica de querer ser servido. É natural. A gente gosta. Quem é que gosta de ser servido? Eu amo ser servido. Eu amo que alguém faça as coisas por mim, que alguém cuide de mim, que alguém, né? Eu lembro quando eu era criança que eu falava assim, era tão gostoso, às vezes eu esperava deitar na cama e falava assim, mãe, traz água para mim. Às vezes nem era tanta sede, mas era tão gostoso, ela vinha com o copo d'água assim, né? O ser humano gosta de ser servido. É ou não é? Aí Paulo vai nos dizer, em Romanos, só vira a folha assim, ó, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que diz o versículo no capítulo 12 de Romanos, no verso 2. Assim como a criança, quando ela vai para a escola, quando ela começa o processo de socialização na sociedade, ela tem que aprender. É verdade? Ela tem que aprender a compartilhar o brinquedo, a compartilhar, né? Eu vejo a Elisa, que ela traz um copinho de suco, e é uma guerra a hora que alguma criança quer o copinho dela. Ela não quer compartilhar. E aí a gente, não, filha, deixa o amiguinho, né? Tomar brinquedo. E nós, Paulo vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente. Se nós queremos ser o terceiro, nós temos que renovar, nós temos que transformar a nossa mente. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora, a sociedade, ela nos ensina que nós temos que pensar na gente. Eu tenho que pensar no meu eu, cuidar do meu eu interior. Eu tenho que pensar em mim, né? A sociedade diz, pensa em você. O mundo está ensinando isso. E se nós queremos ser o terceiro, nós vamos andar contra. Então, nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que transformar. Nós temos que largar os padrões desse mundo que diz que assim, eu tenho que ser o primeiro. Se eu não for o primeiro, onde já se viu? Eu já vi pessoas, briga de família, às vezes por servir, às vezes numa festa, assim, serve um outro e vira e esqueceu. Eu não fui servido, uma afronta, né? As pessoas têm necessidade. E o mundo ensina isso, né? Só que nós, se nós somos cristãos e queremos ser servos, nós vamos ter que renovar a nossa mente. Nós vamos ter que deixar o Senhor mudar a nossa mente. Sabe por quê? Porque a gente começa a servir a Deus e a gente traz, junto conosco, alguns costumes que a gente tinha lá no mundo. Aí a gente quer ser servido na igreja. A gente chega na célula, a gente quer ser servido, né? A gente vai de visita, é gostoso, bonito, mas aí passa um tempo de visita, aí a gente não acolhe o outro que está chegando de visita. Ai, mas eu cheguei na célula da Josi hoje, né? Ela nem me deu atenção direito, fui lá conversar com aquela outra moça nova, né? A gente vai com essa mentalidade do mundo. Nós não podemos ter essa mentalidade. Nós temos que ter a mentalidade de servos, de ser o terceiro, primeiro o meu próximo, né? Se eu estou vendo que alguém tem lá acolher o visitante, eu vou lá também acolher o visitante, porque eu sou o terceiro. Isso é deixar o Senhor renovar a nossa mente. Eu trouxe aqui algumas características, e eu queria começar falando que o terceiro é aquele que perdeu o segundo lugar. É ou não é? Perdeu. Quem aqui é o terceiro? A gente sempre tem uma mensagem de vitória, né? De você vai conseguir, você vai para frente. Aí eu vou falar que o terceiro é aquele que perdeu. Vocês devem estar pensando assim, o pastor não vai deixar mais a Márcia pregar. Mas o terceiro é aquele que perdeu. Ele perdeu para o segundo. Se nós queremos ser o terceiro, a primeira característica que nós temos que ter é deixar morrer o nosso eu lá na cruz. Amém? O terceiro é alguém que deixou morrer o seu velho eu, a sua velha vontade. O desejo de eu tenho que fazer do meu jeito, eu tenho que ser o primeiro. Onde já se viu, não estão nem prestando atenção em mim. Não. O terceiro é alguém
que matou o seu velho eu, as suas velhas vontades, lá na cruz. Ele perdeu para o segundo. Parece estranho, né? Nós, como cristãos, falar de uma mensagem de perca? Que é isso? A gente fala de mensagem de cruz, de vitória. Mas é verdade. O terceiro é alguém que perdeu. Começa por aí, né? Então, irmãos, se de repente você estiver num lugar e só tiver uma vaga, e aí o Espírito Santo dizer assim, cede a vaga. Perdeu. É ou não é? Perdeu. E o que a gente vai aprendendo na caminhada cristã é que em muitos momentos é perder para ganhar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente perde algumas coisas que não têm peso eterno, que não são valorosas para o reino de Deus, mas a gente ganha coisas que têm peso eterno, né? Por exemplo, vamos supor, você foi num lugar e aí só tinha, vamos falar para as mulheres que vai no salão fazer a unha, daí você chega lá, aí a mulher olha na agenda e fala, olha, só tem uma vaga. Aí chega outra, nossa, mas eu tenho um casamento. Ai, não, mas... Ai, e você tá na frente, assim, né? Ou o homem que vai lá cortar o cabelo, e aí chega aquele outro e fala, minha mulher disse que se eu chegar de cabelo em casa hoje vai ter briga, né? Tem mulher que tem que mandar o marido cortar o cabelo, senão ele não vai, né? Fica aquela Não, amigo, não. Pode ir. Vai você na frente. Perdeu. Se só tinha uma vaga, a mulher não vai abrir outra e perdeu. Então, isso é uma característica do terceiro. Amém? A outra característica é que o terceiro, ele é alguém que sempre, diga comigo, sempre, em todas as hipóteses, vai gente, sempre, em todas as hipóteses, coloca Deus em primeiro lugar. O terceiro é alguém assim. Ele não vai negociar. Deus está sempre em primeiro lugar. Hoje, a gente tem vivido um tempo que as pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Aqui nessa igreja, não. Mas, uma caminhada cristã de uns 15 anos, aí a gente já passou por muitos lugares, conheceu muitas pessoas. Tem gente que trocava Deus, nessas pessoas por final de novela. Não ia na igreja por causa do final da novela. Misericórdia, né? É verdade. Hoje as pessoas não dão muita bola para isso, né? Eu já vi cristão trocar Deus, trocar às vezes assim, uma reunião de oração, uma célula, não aqui, tá, gente? Por Big Brother, final paredão, gente, não dava, né? Os homens é final. Olha, eu tenho orado ao Senhor, Senhor, me permita estar nessa igreja na Copa do ano que vem, que daí eu quero ver quem que é cristão de verdade, porque a hora que o jogo for 7h da noite, eu quero ver se essa igreja só tem mulher ou tem homem nessa igreja. Aí eu quero ver. Porque daí é a hora que nós vamos ser provados. Porque eu dizer, né, é bonito, né? Às vezes a gente está com a camiseta, a pessoa pergunta, mas é que assim, Deus em primeiro lugar. A pessoa fala, ai, que lindo, a minha vida também. Falar isso é bonito, né? Deus é primeiro, você é segundo, eu sou terceiro. E viver, né? Hoje as pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa, elas negociam Deus. Eu não estou falando só de vir à igreja, ou ir à célula, ou que seja, mas eu estou falando de trocar Deus, sabe como? Na prática. As pessoas têm vergonha de dizer que servem a Deus. As pessoas têm vergonha de servir a Deus, de se posicionar, às vezes num trabalho, às vezes na escola. O que vão pensar de mim? Ai, se eu falar que vou orar para pedir uma direção de Deus, vão falar que eu estou louco, né? O terceiro é alguém que sempre vai colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Estão anotando aí na mente? Amém. Uma outra coisa é que para ser o terceiro, isso exige de nós renúncia. E quando eu digo renúncia, eu digo porque para mim é um desafio estar aqui pregando essa palavra hoje, porque eu acho que na vida cristã, o renunciar é o mais difícil. É ou não é, gente? Renunciar é difícil. Né? Eu não estou aqui dizendo assim, gente, é facinho, vamos ser o terceiro, é legal. Não, renunciar é difícil.
renunciar ao nosso tempo, renunciar ao nosso dinheiro, renunciar à nossa disposição, renunciar muitas vezes o nosso orgulho. São renúncias que nós precisamos ter se nós queremos ser o terceiro. Eu vou dizer para você de alguns exemplos básicos, mas o Espírito Santo vai te trazer muitos exemplos aí na tua cabeça, da tua vida particular, que talvez você precise renunciar, né? Às vezes, você, né, por exemplo, você que já está numa caminhada, às vezes você separou aquele dia, né? Fala assim, esse dia eu vou assistir aquele filme, vou fazer aquele negócio, né? Vou comprar aquele bolo para comer com a minha família. E aí você lembra de uma pessoa que você precisa visitar, uma família que está num momento de desespero ou está enferma, e aí você vai lá acolher. Isso é renúncia, é ou não é? Né? Você está lá com o teu almoção de domingo, no sábado já planejou aquela lasanha, aquele costelão. Acho que eu estou quase com fome, né, para estar falando isso. E aí você lembra daquela família que você precisa, às vezes, poxa, eu poderia ter convidado eles para estar junto, para conversar, para se socializar, para mostrar o amor de Jesus. Eu sou o terceiro. Isso é ser o terceiro, é renunciar, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Às vezes eu vejo o pastor renunciando o prato de comida quente. E não é às vezes assim, é assim, pelo menos algumas 3, 4 vezes na semana. Às vezes está com o pratinho quente lá, né? Toca o telefone, uma emergência para lá, um telefone e uma coisa. Isso é ser o terceiro, né? Quantas vezes, gente, eu não estou dizendo de vocês, estou dizendo de mim, que às vezes surgiu oportunidades de eu ser o terceiro, momentos de desafio, de querer, de Deus colocar a gente a ser o terceiro. E eu, não, também é demais, né? Não, deixa eu comer primeiro. Não, hoje não. Hoje é o dia que eu tirei para descansar. Hoje não. Não, agora eu estou dormindo. Agora eu vou fazer isso. Não pensa, eu também tenho minhas coisas para fazer. Não é assim toda hora, as coisas de Deus e Deus e Deus. Né? Vocês não, né, gente? Eu sei que vocês não chegam nesse nível de pecado, mas eu chego às vezes, já cheguei em alguns momentos da minha caminhada. Ser o terceiro exige de nós renúncia. Amém? Vocês estão dispostos a renunciar? Amém? Não vão ficando murcho não, gente. Que é isso? Uma coisa que nós precisamos entender é que o terceiro, ele sempre vai estar disposto a ajudar. Ele vai estar disposto a levar Cristo. Ele tem que entender, e isso tem que estar claro na nossa cabeça, porque senão a gente se compara àquelas religiões que fazem boas obras porque isso leva a algum lugar. Não. Nós somos salvos pela graça. Nós temos que ter muito claro isso na nossa cabeça. O que nos salva, o que nos leva para o céu é a graça de Deus. Só que para nós mostrarmos essa graça para o mundo, nós precisamos ser servos. Nós precisamos levar a Cristo. Então, uma coisa que nós temos que ter claro na nossa mente é que quando eu estou sendo o terceiro, eu estou fazendo, sabe o quê? Eu estou levando a Cristo. Eu estou espalhando santidade. Eu estou espalhando o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes é um desafio. Eu tenho falado com algumas pessoas, né, no discipulado, que às vezes assim, as pessoas têm facilidade de aceitar a Cristo, mas elas têm dificuldade de caminhar com Cristo, né? O que é muito diferente uma coisa da outra. Aceitar a Cristo é, olha que bom, Ele me salva, Ele me limpa, Ele me cura. Mas eu andar com Cristo significa renúncia, significa deixar Ele tratar com a minha vida, tratar com o meu caráter, né? Por exemplo, você espalhar a santidade, você deixar Deus tratar o teu caráter. E ser o terceiro, às vezes, a pessoa nem vai saber, né, que você está sendo o terceiro na vida dela. Às vezes, mas é caráter cristão, é deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, é saber que o que nós estamos fazendo, o Senhor está vendo. Amém? Né? Deixe Deus trabalhar no teu caráter. Né? Eu imagino que vocês não tenham dificuldade, mas eu conheço cristãos que têm dificuldade de ser o terceiro. Né? Às vezes é um pouquinho egoísta, né? O meu carro anda naquela barro. Não, meu Deus,
né? Assim, tem cristão que é assim. Eu conheço algo, não aqui, mas eu conheço, né? Ai, mas vai vir usar meu tapete. Não, aquela pessoa, não, né? Ai, meu Deus, se me verem conversando com aquele irmão que é crente, ai, o que vão pensar de mim? Isso é Deus tratar o nosso caráter, né? Eu ser sincero nos meus relacionamentos, nos meus negócios. Porque hoje o mundo, quando ele diz assim, seja o primeiro, ele está dizendo assim, trapaceie. Ele está dizendo assim, olha, passe por cima. Agora se nós queremos ser o terceiro, primeiro que nós vamos ser honestos nos nossos negócios, nós não vamos pegar a mais, nós vamos espalhar santidade, ter um caráter de Cristo. Isso é ser o terceiro. Outra característica, né, você está lá em Romanos, se você não tiver, não tem problema, eu vou abrir aqui, Romanos 12, no mesmo capítulo que a gente leu, o versículo 18 diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Uma outra característica muito importante. E essa tem que ser visível, assim, ó, plaf, espalhada, assim, ver de longe. Igual aquelas pessoas que usam roupa marca-texto, sabe? Que você vê de longe, assim, a pessoa chegando. E então, essa característica tem que ser marca-texto na tua vida. As pessoas têm que ver de longe, porque é base. É assim, sabe? É coisinha básica, assim, da fé cristã. Olha só. Se possível, quando depender de vós, tede paz com todos os homens. Sabe o que isso quer dizer? Lembra que eu falei que o terceiro é alguém que... e ele perdeu. Então, se você quer ser o terceiro, a característica marca texto, base, assim, ó, ter paz com todos os homens. O pastor fala sempre uma coisa, e ele diz que não é ele que fala isso é o Augusto Cury, um grande escritor e psicólogo. Ele fala que no casamento você tem duas opções, e eu vou usar isso para ilustrar o que eu estou querendo dizer quando eu digo que você ter paz com todos os homens. Se no casamento você tem duas opções, os casados que ainda não aprenderam essas duas opções, os solteiros que vão se casar, aprendam. Eu lembro que nos primórdios do meu casamento, quando eu tentava brigar com o pastor, gente, né, eu já dei umas escorregadas assim, e eu falava, e ele ficava me olhando, assim, me olhando, e eu falava uma coisa, e ele quieto, ele falava, olha, no casamento a gente tem duas opções. Ser feliz ou ter razão. Eu sou feliz, pode ficar com a razão, né? Então, gente, use isso. Glória a Deus, né? Use isso, não só no seu casamento. Então, no casamento é uma lição importante, né? A gente tem duas opções. Ser feliz ou ter razão, né? Escolha ser feliz. Aí depois que eu entendi, depois de tanto ele falar, e eu ficar brava, que ele não falava nada, e eu brigava sozinha, eu desisti, falei, quer saber? Eu também vou ser feliz. Né? Acabou esse problema daí. Né? Então, no casamento, escolha ser feliz e não ter a razão. E nos nossos relacionamentos, se nós queremos ser o terceiro, com a característica marca-texto, nós temos que deixar o outro ter a razão. Né? Não dá para a gente ter razão sempre. Porque aí nós vamos arrumar confusão, nós vamos brigar no trabalho, brigar em casa, brigar com o vizinho, brigar com o cara mecânico do carro, brigar com a costureira, brigar com a passadeira, brigar com não sei quem, com a prof da escola, e vamos sair brigando. Não adianta. Uma característica que tem que ser, todo mundo tem que ver. No terceiro, se não tiver essa, gente, está reprovado. Tem que começar de novo. É não brigar, ter a paz com todos os homens, deixar os outros ter razão, ser feliz, né? Parece difícil, não é? Sabe por quê? Parece difícil. E o orgulhoso vai dizer assim: não, mas espera aí, às vezes eu vou estar com a razão. E é verdade, vai estar mesmo. Quem estava com a razão quando Jesus foi esbofeteado? Tudo fizeram com ele lá. Quem estava com a razão? Era Jesus ou eram os soldados? E o que Jesus falou para a gente? Que se alguém bater na nossa face é para a gente fazer o quê? Virar outra. Se alguém pedir para a gente andar 1 milha, é para a gente fazer o quê? Andar outra milha. Né?
Então, gente, eu sei que às vezes você vai estar com a razão, mas uma coisa, que o nosso Deus não é um Deus injusto, cego, né? Ele diz assim, que Ele é o nosso justo juiz. Então, se às vezes você tiver com a razão e para evitar a briga, não, eu sou o terceiro, eu não vou entrar nessa confusão, né? O Senhor é o teu justo juiz e Ele vai te defender. Amém? Amém? Gravar essa característica? Amém? Então, ó, 2 alternativas. Ter razão ou ser feliz. Escolha ser feliz. Para finalizar, né? O terceiro é alguém que promove a Cristo. Ele não vai promover a si mesmo. Lembra que eu falei que no cristianismo nós temos que ter muito claro que nós fazemos as coisas para servir, para mostrar a Cristo. Não é para mostrar eu. Olha como eu sou boa. Olha o que eu estou fazendo. Sabe, eu estou ajudando tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Ó, essa semana daí eu ajudei aquela pessoa, aquela outra. Daí eu fiz assim, daí eu fiz assado. Não. O terceiro é alguém que promove a Cristo. Até mesmo quando às vezes, né, tem pessoas que são gratas e são realmente gratas, né? Quando são ajudadas, quando são favorecidas em alguma coisa, e elas nos agradecem, elas são e aí é hora de nós dizermos, olha, eu estou fazendo isso pelo Senhor, né? Que você possa ver Jesus através disso. Não sou eu que estou fazendo, é Jesus que está cuidando de você, né? O terceiro, ele não é político. Né? Para sair assim, em época de campanha, olha, fiz isso. O terceiro é alguém que promove a Cristo. Amém? Outra característica, Filipenses 2:5, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. O terceiro é alguém que quando as pessoas olham, as pessoas veem Jesus nele. O terceiro é alguém parecido com Jesus, né? Eu tenho uma historinha, eu acho que eu contei na célula de quinta, que tinha uma família cristã e eles iam receber alguns pastores, que há um trabalho lá, um movimento na igreja, ia ter alguns pastores, e eles iam receber esses pastores. E não é aqui em Céu Azul, tá, gente? Foi lá em São Paulo que aconteceu essa história. E aí eles iam receber esses pastores. E aí eles compraram, sabe, aqueles sorvetes assim, né? E eles foram lá e compraram aqueles potão de sorvete para os pastores e tal, e que os pastores iam vir. De repente, bate a porta, lá no prédio chiquérrimo que eles moravam, e era um bando de criança. Tio, você não me arruma um copo d'água? E o Espírito Santo falou para ele assim, serve o sorvete para as crianças. E ele falou, Deus, mas é dos pastores, né? Era um sorvete caro, né? Eles tinham comprado para os pastores, não sei o quê, frescura. Aí ele chamou a esposa, falou com a esposa falou, se o Espírito Santo falou, manda entrar, né? E aí entrou aquelas crianças meio sujas, meio de rua, assim. Não eram, ele viu que assim, eram crianças que estavam juntas, assim, né? E aí chamaram, entrou, e as crianças ficaram assim, tal. Aí botou na mesa, a esposa serviu sorvete para as crianças, tudo. Aí a hora que estava descendo, aí uma menininha bem pequenininha, de uns 4 anos, olhou e falou assim, moço, o senhor é Jesus, né? Será que as pessoas têm visto Jesus na nossa atitude? Ou será que as pessoas têm... não, esse ainda fala que serve a Deus. Olha só, né? Ou será que as pessoas têm visto Jesus? Será que nós somos parecidos com Jesus? Como diz Filipenses, né? Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Jesus. Pense com você, né? Como tem sido a sua atitude? Será que as pessoas têm visto você e olhado assim, falado, olha, realmente eu sinto uma paz, eu vejo Jesus, ela está tentando, ele está tentando, é parecido. Você tem sido o terceiro na vida das pessoas, teu próximo, dentro da tua casa, que é o lugar mais difícil, convenhamos, né, gente? Depois de alguns lugares que às vezes a pessoa tem um trabalho meio agitado, meio complicado, a casa é o lugar mais difícil de ser o terceiro, né? Porque lá as pessoas conhecem a gente realmente, lá a gente às vezes, né, acaba assim no relacionamento dia a dia ficando mais estressado. Não vocês, tá, gente? As pessoas que eu conheço. É ou não é? Será que as pessoas têm visto Jesus na sua vida? Será que as pessoas têm olhado e falado, realmente, esse tem Jesus?
Ou as pessoas têm disso, meu Deus, o que acontece com esse aí? Né? E aí? Eu queria dizer para vocês que Jesus, ele era Deus, né? Eu queria que você pensasse muito nisso. Ele era Deus. Ele podia chegar chegando, assim, sabe aquela pessoa que chega chegando, assim? Ele podia simplesmente assim, fazer pum, né? E aquele povo tudo assim, se ajoelhar perante ele, tudo acontecer. Mas ele escolheu, né, vir como servo. Ele escolheu não ter onde reclinar a cabeça. Né? Olha só o que diz em Filipenses 2,6. Pois ele, né, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, obediente até a morte e morte de cruz. O nosso maior exemplo de terceiro foi alguém que podia chegar chegando, né? Ele era o filho de Deus. Não era assim, um dos filhos de Deus. Ele era o filho de Deus, né? Se fosse em inglês, existe uma palavra que diz assim, the best, né? O melhor. Ele era o top do top. Só tinha ele, abaixo dele não tinha. Ele podia chegar, né? Que nem diz lá em Marialva, abalando o Bangu. Mas ele chegou como servo. Ele se humilhou. Ele assumiu a posição de servo. Né? Talvez você, no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, nos lugares que você frequente, talvez você tenha uma posição, talvez as pessoas olhem para você, né? Mas não importa. O que importa é que o Senhor nos chama a ser servos. Amém? Eu sempre falo para as pessoas que eu discipulo para serem líderes de célula, é que o verdadeiro líder a gente conhece porque ele é aquela pessoa que, se precisar pregar, ele vai pregar. Se precisar orar por alguém, visitar alguém, ele vai fazer. Mas o dia que precisar tirar o lixo do banheiro, catar o papel no chão, varrer a porta da igreja, ele vai fazer também. Porque não tem diferença, é para o Senhor. Isso é ser servo. E o Senhor te convida hoje a ser o terceiro, a deixar ele moldar em você as características do terceiro. Eu ia ler aqui João 13, que foi um exemplo de humildade do Senhor Jesus, né? De lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés naquela época, né? Nós já ouvimos algumas pregações sobre isso, era algo muito indigno. Você chegava nas casas, tinha um servo, um escravo lá na porta para lavar os pés das pessoas. E aí Jesus chega e ele lava os pés dos discípulos. Se você quer realmente ser o terceiro, você precisa se inspirar em Cristo. Você precisa olhar para o Senhor e dizer, Senhor, molda em mim as tuas características. Eu quero ser o terceiro, eu quero servir. Né? E comece na tua casa, na tua célula, no teu trabalho, aqui na igreja. Né? Deus nos dá possibilidade diariamente de servir. E como eu disse, servir o suco na festa para o amigo, né? Tá lá na mesa, alguém, já aconteceu com você? De você vai servir o teu, daí um começa a pedir o outro. Quando você vê, foi meia coca e você está lá servindo, né? Isso é fácil. É muito fácil. Né? Não adianta nem fazer propaganda, que não vale. Isso é base. Né? Agora, servir, ser servo, quando ninguém está olhando, ser servo, deixar Deus tratar teu caráter e deixar você ser servo. Né? Como diz aqui, como eu li em Romanos, hospitaleiro, né? Acolher bem as pessoas, mostrar a Cristo, ser servo lá no seu trabalho, ser servo lá na tua casa, ser servo onde o Senhor te levar. Isso é um desafio. E esse é o desafio que o Espírito Santo de Deus traz para nós nessa noite como igreja. Né? Nós estamos falando de terceiro, né? É uma forma de nós podermos propagar, de nós podermos divulgar, de nós podermos ter isso em mente. Né? Às vezes a gente usa para trabalhar assim, alguns slogans para a gente não esquecer, né? Como a gente tem o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mas o ser o terceiro é ser servo. Isso não é algo que,
o pastor inventou, alguém inventou. Isso está na palavra. Jesus disse que se desse para resumir a lei, ele resumiria em amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Não tem nada de novo. O que nós precisamos é praticar isso no nosso dia a dia, né? É hora que às vezes a gente é desafiado, né? Eu tenho uma vizinha, ela joga sempre cai o sapato assim, né? E ela não tem como catar, porque cai no meu vão do prédio e eu tenho que catar. E eu cato, mas ela não vem buscar. Aí eu tenho que ir lá levar. Eu falo, o sapato é dela, ela não busca, porque ela tem vergonha, ela é bem tímida. E eu tenho que ir lá levar. E isso acontece, assim, algumas vezes, assim. E assim, isso é base, né? A gente tem que... E às vezes, assim, é chato, porque a gente não quer. Mas, Senhor, deixa o Senhor tratar comigo, né? Às vezes no trabalho, era o horário do meu almoço, e aquela pessoa foi almoçar na minha frente. Ai, Senhor, eu sou o terceiro. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, né? Eu estou falando de exemplos simples, corriqueiros, para ficar mais leve, tá, gente? Mas existem muitos exemplos sérios, né? De você, às vezes, acolher o teu próximo. De você, às vezes, pegar as tuas coisas que você tem lá na tua casa e levar para alguém que está precisando. Você ceder o teu tempo, né? Para conversar com alguém, para orar com alguém. Isso é ser o terceiro. Amém? E eu deixo esse desafio para você nessa noite como igreja. Que você esteja realmente disposto a deixar o Senhor moldar em você. E sabe como Ele vai moldar? Não é só numa oração, não é só numa decisão, mas é dia a dia, você deixando o Espírito Santo trabalhar no seu coração. É você cedendo à vontade do Senhor e não à tua. Amém? Essa semana e nos próximos dias, o Espírito Santo vai estar te lembrando. Seja o terceiro. Deixa o Senhor moldar em você essas características de ser o terceiro. E Ele vai estar te ajudando. E eu sei que existem muitas coisas em nós que precisam ser trabalhadas, que precisam ser lapidadas. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos e pedir para o Espírito Santo. Vai falando com Ele. Tudo aquilo que você precisa. Talvez eu fui falando e você foi encontrando dificuldade em algumas áreas. O Espírito Santo foi te lembrando de situações que você não agiu como terceiro. Assim como Ele lembrou na minha vida quando Ele ministrou essa palavra ao meu coração. Mas eu quero dizer que esse é o desafio que nós temos. Se nós queremos realmente ser parecidos com Cristo, né? Eu estou disposto a morrer por ti. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, que nos constrange a nós sermos servos, a nós nos colocarmos como terceiro. E Deus, aqui está a Tua igreja, aqui está esses líderes, Senhor, que tem dito ao Senhor, Senhor, eu quero ser servo, eu quero ser o terceiro. Deus, capacita cada um deles, os desafios que eles têm pessoalmente. Deus, usa a vida deles agora, Pai, para estar orando por essa igreja. Eu convido você, que está sendo desafiado pelo Senhor, a tomar uma atitude de dia após dia, ser o terceiro. Eu sei que você já tem sido, tem tentado ser, mas existem momentos que o Senhor precisa ainda trabalhar no nosso coração. O Senhor precisa nos ensinar a renunciar. O Senhor precisa trabalhar no nosso coração, no nosso caráter. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes.
e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769, ou também pela internet na nossa página web metodistacéuazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família servindo em amor.